Muitas pessoas acreditam que precisar de amigos e relacionamentos significa ser emocionalmente dependentes e que eles precisam ser capazes de ser felizes sozinhas. Essa crença contradiz quase tudo o que sabemos sobre a felicidade humana. Embora haja de fato algumas pessoas que são felizes com vidas de solidão, para a maioria dos humanos, mundo afora, relacionamentos íntimos e solidários com os outros são um aspecto essencial da felicidade. Como fazer amigos? Passo 1. A proximidade favorece a amizade. O primeiro passo na formação de novos relacionamentos é encontrar oportunidades para fazer contatos casuais, mas constantes com as pessoas de seu cotidiano. Existem muitas maneiras de fazer isso. Se você compartilha um escritório com muitas pessoas, vire a sua escrivaninha de frente para o meio da sala, em vez de contra a parede. Use os elevadores ou a máquina de café quando outras pessoas também estiverem ao redor. Compareça às festas quando convidado. Fique um tempinho após as atividades batendo papo com os outros. Se aproxime do local onde as outras pessoas estão. Tendo a oportunidade de escolher, você pode optar por mais ou menos ocasiões de estabelecer contato com os outros. Por mais mundano que pareça, muita gente encontra muitos dos seus amigos entre os colegas, membros dos grupos ou igrejas que frequentam, bem como colegas de trabalho. Sites de namoro podem ser bons para encontrar parceiros românticos, mas talvez não sejam tão úteis para encontrar amigos. Existem muitas outras oportunidades online para encontrar possíveis amigos. Por exemplo, um alpinista pode entrar na internet para encontrar parceiros de caminhadas. Fazemos amizade com as pessoas que vemos mais frequentemente. Passo 2. A semelhança tende a aumentar a simpatia. Um segundo passo para se fazer amigos é se misturar com pessoas cujas atitudes são semelhantes às suas. Quando as descobre, certifique-se de que elas saibam que esse é o caso. Às vezes pode ser verdade que os opostos se atraem, mas para a maioria de nós, e na maioria das vezes, isso não acontece. Em vez disso, existe a grande tendência de fazer valer o ditado: cada qual com seu igual. Quase sempre gostamos daqueles que compartilham nossas atitudes em assuntos como política, estilo de vida, moral e assim por diante. Essas atitudes são as que importam. Em suma, parece que gostamos de pessoas que nos lembram de nós mesmos. Passo 3. Habilidades conversacionais são importantes. 3 comportamentos são típicos de pessoas classificadas como bom de papo. Fazem bastante perguntas, dão feedback positivo, indicam que escutaram, compreenderam e apreciaram o que a outra pessoa falou e dão continuidade à conversa. Dar continuidade à conversa significa falar cerca da metade do tempo, não o tempo inteiro, mas também não tão pouco, que a outra pessoa sustente sozinha a pressão de manter a conversa. Primeiro, pergunte e responda a perguntas. Há uma linha tênue entre fazer perguntas com habilidade e transformar uma conversa em um inquérito. Se os dois falantes são hábeis, existe a tendência de haver reciprocidade nas perguntas. Exemplo, conversa 1, pessoa A. Conhece muitas pessoas aqui? Pessoa B. Não, mas sou amiga do Bill. Você conhece? Pessoa A. Não, mas eu trabalho com a irmã dele, a Susan. De onde você conhece o Bill? Pessoa B. Fomos à escola juntos. Você é musicista, como Susan? Exemplo. Conversa 2. Pessoa A. Conhece muitas pessoas aqui? Pessoa B. Não, não conheço. Pessoa A. Você é amiga da Susan? Pessoa B. Sim. Pessoa A. Como você a conhece? Pessoa B. Trabalhamos juntas. Observe que o motivo para o primeiro intercâmbio soar inteiramente mais suave e mais fácil e resultar em maior simpatia é que A e B não estão apenas fazendo perguntas uns aos outros, mas também oferecem mais informações do que de fato solicitado, o que naturalmente leva a mais perguntas. 2. Bate-papo. As conversas não precisam ser profundamente significativas para serem agradáveis. O valor da conversa fiada ou do bate-papo não deve ser subestimado. Bons conversadores conseguem participar ativamente de um bate-papo. 3. Autorrevelação. Autorrevelação adequada e hábil, nem muita nem pouca, requer sensibilidade social e julgamento social. À medida que o relacionamento progride, há uma tendência a divulgar mais e mais sobre nós mesmos. Mas a escassez ou excesso de informações, na hora errada, pode diminuir a simpatia. Parece que as pessoas tendem a simpatizar mais com as outras quando elas revelam mais ou menos a mesma quantidade e tipo de informações. 4. Não interrompa. Conversadores hábeis também não interrompem. Nem sempre interromper significa cortar as frases de alguém. Se você começa a falar apenas uma fração de tempo antes ou logo após alguém terminar, corre o risco de dar a impressão de que não está realmente escutando.
apenas esperando que o outro fique quieto para poder dar a sua opinião. 5. Aprenda sobre o que falar. Os bons conversadores aprendem sobre o que falar, observando quais temas estão sendo discutidos e como as pessoas reagem a eles. Às vezes o problema não é ter assunto. Para certas pessoas, isso significa não ter certeza quais temas são apropriados para as quais situações. Embora não existam regras para isso, observar os outros é uma boa ideia. Para outras pessoas, o problema de não ter assunto tem mais a ver com a falta de atividade. Se essas pessoas tiverem poucos hobbies, não se mantiverem a par das atualidades, raramente forem ao teatro ou ao cinema, ou quase nunca fizerem viagens, talvez tenham pouco a contribuir em uma conversação. Passo 4. Expresse a simpatia seletivamente. É muito mais fácil gostar de alguém que gosta da gente do que de quem não gosta. Podemos comunicar a simpatia e interesse pelos outros de muitas maneiras. Podemos contar a eles, podemos elogiá-los ou cumprimentá-los, podemos procurar sua companhia, podemos ouvi-los. Podemos ser solidários às suas necessidades, podemos apoiar as suas causas ou as pessoas com quem eles se importam. Não repare em características positivas totalmente óbvias, em particular se elas são tão óbvias para todos ou se são comuns entre as pessoas com quem você convive. Por exemplo, não comente sobre o quanto a pessoa é bonita se ela acaba de ganhar um concurso de beleza. Do mesmo modo, não diga que as pessoas têm habilidades que não possuem. Por exemplo, não elogie o talento de alguém como motorista se essa pessoa rodou no teste da direção pela terceira vez. Tendemos a reagir mais positivamente a quem nos elogia por atributos que gostaríamos de ter, mas não temos certeza de que possuímos, e não por atributos de que todo mundo sabe que não temos ou por aqueles que desejamos muito, mas sabemos muito bem que não temos. Ser amado por alguém que gosta de todo mundo não é uma grande honra. Da mesma forma, ser elogiado por alguém devido às características que quase todo mundo tem, provavelmente não vai aumentar a atração. Exagerar no elogio a qualquer um, na verdade, pode ter consequências negativas não intencionais. Em contrapartida, a ausência de elogios pode ser interpretada como desaprovação e reduzir a simpatia. O elogio excessivo também pode levar os outros a questionar a sinceridade de uma pessoa e a se perguntarem se ela tem segundas intenções. A pessoa pode ser vista como bajuladora. Exemplo, elogiar alguém para conseguir algo. Em geral, bajuladores são mal vistos. Expressar simpatia, portanto, nem sempre é um processo simples. Passo 5. Participe de grupos de conversação. Se esperarmos que as pessoas se aproximem de nós, talvez nunca tenhamos amigos. Às vezes temos de dar o primeiro passo para criar amizades. Para fazer isso, precisamos encontrar novos grupos de pessoas para conviver. Quando somos convidados a uma festa na casa de alguém e não conhecemos nenhum dos convidados, é razoável esperar que o anfitrião nos apresente ao menos uma pessoa ou um grupo de pessoas. Entretanto, nem sempre isso acontece. E mesmo quando acontece, normalmente não podemos ficar com a mesma pessoa ou grupo durante toda a festa, reunião ou evento. Existem duas habilidades importantes para se juntar a grupos de conversação em andamento. Primeiro, precisamos saber como identificar se um grupo que está conversando está aberto ou fechado para novas pessoas. Em segundo lugar, se o grupo está aberto, precisamos aprender a participar da conversa. 1. Descobrimos se o grupo é aberto ou fechado. Grupos abertos são receptivos à nova entrada na conversa. Grupos fechados talvez não acolham novos membros. Em grupos abertos, todos estão de em pé, relativamente separados, os membros ocasionalmente olham ao redor da sala, existem lacunas na conversa, os membros estão falando sobre um tópico de interesse geral. Em grupos fechados, todo mundo está em pé e juntinho, os membros prestam atenção exclusivamente uns aos outros, há uma conversa muito animada com poucas lacunas. Os membros parecem estar formando pares. Em geral, a melhor maneira de entrar na conversa em grupos abertos é esperar por um período de calmaria na interação, se aproximar ou ficar ao lado de um membro do grupo com um aspecto amigável e dizer algo como: "Posso me juntar a vocês?" E passo 6. Participe de grupos organizados. Uma das razões mais importantes para participar de grupos é conhecer outras pessoas. Assim, entrar em grupos em andamento que se reúnem habitualmente pode ser uma maneira efetiva de fazer amigos. Encontre um grupo que se reúne com frequência. Quanto maior a frequência em que o grupo se reúne, maior será a probabilidade de você se tornar amigo de algum desses membros. Encontre um grupo que tenha objetivos cooperativos. Em grupos organizados em torno de um interesse comum, é melhor encontrar algum que enfatize a ajuda mútua ou que vise apenas compartilhar de bons momentos, em vez de um grupo competitivo cujos membros estejam sempre medindo suas habilidades com as dos outros. A cooperação conduz à simpatia. Parece que as pessoas parecem mais atraentes às outras quando estão cooperando em vez de competindo. Linehan 2018, página 267 a 272.